escreveu João, capítulo 3. João, capítulo 3. Todos se encontraram comigo, amém? Amém. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Pode sentar glorificando ao Senhor Jesus, amém? É um prazer imenso estar com os irmãos esta noite, noite de Santa Ceia, estar com uma parte da minha família, a família do irmão Jonathan, da minha família também. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui essa noite, na casa do nosso Pai, falando algo da parte do Senhor Jesus, amém? Não quero perder tempo, vamos ganhar tempo. É interessante que todo mundo já ouviu falar sobre Jesus, todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez, quem é Jesus. Mas a verdade é, será que nós conhecemos Jesus de verdade? Será que conhecemos quem é Jesus? Porque é interessante que em João 1, a Bíblia vai dizer, João 1,19, mantenha suas Bíblias abertas, irmãos. Vai dizer que alguns sacerdotes, alguns levitas foram ter com João Batista. E quem era João Batista? João Batista era aquele que clamava o arrependimento do ministério de Jesus começar. E no versículo 19 diz assim: e esse é o testemunho de João Batista quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. E confessou: eu não sou o Cristo. 21 diz assim: e perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse-lhe: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E disseram, pois, quem és, para que demos respostas àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz que clamo no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Perguntaram a João Batista, querendo interrogar ele, e João Batista, glória a Deus, é que ele sabia quem ele era, ele tinha sua identidade. Ele não era aquele que dizia assim: na verdade eu nem sei quem eu sou de fato, eu não sei o que eu estou fazendo na terra, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, eu não sei de nada. Não, perguntaram a ele: olha, quem é você? Ele disse assim: olha, eu vou lhe confessar alguma coisa, eu não sou o Cristo. Mas quem é você? Você é Elias? Ele disse: não. Você é o profeta? Também não. E quem é você? Ele disse assim: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu vim para endireitar o caminho do Senhor, como foi profetizado pelo profeta Elias. Ou seja, João Batista sabia quem ele era. Vivemos uma geração que tem crise de identidade. Ninguém sabe quem é direito. Às vezes a gente acha: eu sou isso, eu sou aquilo, mas cabe uma crítica desconstrutiva, uma crítica de encontro ao que nós somos, e aí a gente já não sabe mais quem nós somos. A gente se tranca, a gente entra em depressão e aquela vida toda. Por quê? Porque estamos vivendo uma geração onde existe crise de identidade. E a
primeira lição que eu passo para os irmãos essa noite é: saiba quem você é. Tenha a convicção de quem você é. Ai, irmão, mas estão falando isso de mim, estão falando aquilo de mim, estão falando assado de mim. Ei, não importa o que falam de você, o que interessa é o que Deus sabe que você é. Mas sabe o que é interessante? É que a conversa, você quer vir para fora? A conversa se continua e a pergunta foi: então quem é Jesus? A pergunta que eu faço para você, você pode até dizer assim: ah, irmão, Jesus é aquele que veio do céu, Jesus é aquele que morreu na cruz e ressuscitou e acabou aí. Interessante que Filipe tinha meia informação como muitos de nós. Porque Filipe, quando Jesus encontra Filipe, Jesus diz assim: vem me segue. Aí Filipe, no calor da emoção, vai e vem Natanael, corta Natanael e diz: Natanael, achamos aquele que Moisés falou, que os profetas falaram, e a informação acabou aí. Aí ele fez: Jesus de Nazaré, filho de José. Ponto. Aí Natanael interroga voltando, diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele já não tinha mais informações sobre Jesus. Aí ele fez assim: vem ver. Mas sabe o que é interessante de Filipe? É que quando a informação acabou, ele diz assim: eu não posso saber de tudo, mas se você chegar perto dele, você vai conhecer ele em espírito e em verdade. Porque quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus diz assim: olha, aí é o homem onde não há dor, ou seja, não há engano. Aí ele fez: você me conhece da onde? Ele disse: antes que Felipe lhe encontrasse, eu já tinha lhe encontrado, eu lhe vi debaixo da figueira. Ou seja, às vezes a gente não tem a certeza quem Jesus é, mas tem uma certeza: Jesus lhe conhece muito bem, por dentro e por fora. Mas a pergunta continua: quem é Jesus? Jesus fez essa pergunta em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14, ele vai perguntar assim, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que eles estão dizendo quem eu sou? Essa multidão anda comigo, vê maravilhas, então quem essa multidão está dizendo quem eu sou? E a resposta dos discípulos é: e eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, será que há condições de andar com Jesus e não conhecer Ele? Sim. Será que há possibilidade de andar com Jesus e não conhecer? Entendam, a multidão andava com Jesus, mas não sabia quem Ele era. Porque quando perguntavam: quem é Jesus? Ah, esse aí é Elias. Ou outros diziam: é João Batista. Ou outros diziam: é Jeremias. Ou um profeta. Mas ninguém sabia quem era Jesus, andando com Jesus sem saber quem Ele era. E ainda hoje acontece a mesma coisa. Tem tantas pessoas que andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Quer ver uma prova disso? Quem é que conhece pessoas que um dia foi crente e se afastou? Que um dia foi cristão e se afastou? Aí a pergunta é: por que ele se afastou? Porque não conhecia o Jesus que ele andava. Porque se ele conhecesse o Jesus que ele andava, ele ia entender que aquele que pecar não é para correr de Jesus, mas sim correr para perto de Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes e vai embora. Ele tem o mesmo pensamento que muita gente hoje tem: ah, pequei, errei, estou destituído de Jesus, eu não tenho condições de estar perto dele, eu não tenho capacidade mais de andar com o mestre, eu não sou digno da sua presença. Mas quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que eles dizem é: diga aos discípulos que venham, mas em especial, chama Pedro de volta. Manda chamar Pedro, porque eu tenho uma conversa particular para falar com Pedro. E quando Pedro está sentado com Jesus, conversando no jantar, ele
ministério, tem trabalho para você, Pedro. Os seus pecados não apagam aquilo que eu preparei para você, Pedro. Há um ministério, um chamado para você, Pedro. Esse é o Jesus que nós servimos, mas muitos não conhecem, porque se afastam de Jesus com o primeiro pecado que cometem. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é expert em botar culpa nas nossas mentes. Ah, você pecou? Então você vai para a igreja em pecado. Você vai sentar na comissão em pecado. Você vai estar ministrando em pecado. Você não é mais digno de estar na presença de Jesus, porque Jesus é santo. Pois é, a Bíblia diz que a tradição judaica dizia que aquele que era leproso não podia chegar perto de ninguém, porque aquele que tocava no leproso se tornava impuro e tinha que passar um processo de purificação. Mas deixa eu te contar um segredo. A Bíblia fala que tinha um homem leproso que estava deitado, sabe, pedindo misericórdia. Jesus chega perto dele e toca na sua lepra e diz assim: olha, seja curado. Sabe por quê? Porque ela não é a impureza que deixa Jesus impuro, mas quando Jesus chega, a impureza se torna limpa, porque ele lava o pecado de todos nós. Glória a Deus, aleluia. Ele é aquele que pega um de fruto, quando a tradição dizia que quem tocasse de fruto estava imundo. E ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aonde a morte, aonde eu chego, a morte se torna em vida. Ou seja, o pecado que cometemos quando chegamos aos pés de Jesus com o coração arrependido se torna em perdão. Guarda o teu nome, Jesus. És maravilhoso. Mas quem é Jesus? A Bíblia fala que João Batista continua conversando, porque a verdade é que o texto que nós lemos em João 3:1, Nicodemo chega de noite para conversar com Jesus e ele diz assim: Rabi, eu sei que você é mestre. Tá, como é que você sabe que eu sou mestre? Porque ninguém faz o que você faz se não vier de Deus. Ou seja, Nicodemo tinha uma visão de Deus, de Jesus, dizendo assim: olha, eu sei que tu és mestre, porque ninguém cura, ninguém faz um cego enxergar, ninguém levanta um paralítico se não vier de Deus. E Jesus está dizendo assim: o reino dos céus não é só isso. Porque entenda como foi a conversa. Olha, Nicodemo chegou e disse assim: Rabi, bem sabemos, porque não era só ele, tinha mais gente sabendo. Bem sabemos que tu és mestre e filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele estava como aqueles que estavam dizendo: será que é João Batista? Será que é Elias? Será que é Jeremias? Ou será que é um profeta? Jesus simplesmente chega e dá uma resposta a ele. Entenda que quando perguntaram a João Batista quem ele era, ele disse assim: eu não sou Cristo, não sou Elias, não sou nada. Mas Jesus não responde assim. Jesus disse assim: olha, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele chega e diz assim: olha, Nicodemo, você pode ter uma boa formação acadêmica, olha, Nicodemo, você pode ter até um bom conhecimento da Torá, de toda a religião e tudo isso, mas há uma coisa que lhe falta: nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus, porque o reino dos céus não se resume a curas milagrosas, nem sinais feitos nos céus, mas o reino dos céus chegou, como João Batista, para trazer salvação para o mundo. Porque quando João Batista está falando, ele continua dizendo, ele diz assim, versículo 26 do capítulo 1, e respondeu João Batista, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, João Batista era aquele que conhecia quem ele era, mas também conhecia aquele que foi enviado para ele, que ele foi enviado. Ele diz assim: olha, eu não sou batizo com água, mas está vindo um, que ele vai vir após mim, mas ele não vinha após mim, porque ele já era antes de mim. Glória a Deus, aleluia.
meio de nós e nós o conhecêssemos. Quantas vezes Jesus está no meio de nós e a gente nem sabe onde Ele está. Quantas vezes Jesus está no meio de nós, te pedindo conhecimento, te chamando para a intimidade, e você quer só o básico, e Jesus está dizendo assim: olha, há águas profundas que você deve mergulhar. A Bíblia fala que o profeta está andando e o Espírito leva ele para um rio, e diz assim: entra, ele entrou, e a água deu na canela, e ele voltou. Aí ele disse assim: vai mais um pouquinho, aí ele foi dando nos joelhos. Ele diz assim: ainda está raso, vai mais um pouquinho e deu nos lombos. Ele ainda está raso. Mas houve um momento que o profeta entrou e não tinha mais como pisar no chão de tão funda a água. E nesse exato momento o Espírito pega ele e leva para um lado e leva para o outro. Ou seja, a mensagem dessa passagem é: enquanto você está no controle da sua vida, nada acontece. Mas quando você mergulha no Espírito, ao ponto do Espírito de Deus me levar para um lado e para o outro e tomar conta da sua vida, grandes coisas vão acontecer nela. Esse é o João Batista dizendo quem era Jesus, porque ele termina dizendo assim, no versículo 29, assim: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tem autoridade para tirar o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio à terra como homem, se despojando da sua glória, se tornando homem como nós, sofrendo as mesmas dores que nós sofremos. Daí a Escritura diz assim: mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele é aquele que sofreu todo tipo de amargura, todo tipo de... Você pode estar dizendo assim: irmão, é porque você não sabe o que eu passo. Pois é, Jesus passou também. Irmão, você não sabe o que eu enfrento. Pois é, mas Jesus já enfrentou coisa pior do que você enfrenta. Mas tudo Ele passou para mostrar a você que há sim possibilidade de passar por esse mundo e servir a Ele com maestria. Jesus é aquele que diz assim, que olha para Ele e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que nos leva à salvação. A conversa de Jesus com os discípulos, quando perguntaram assim: quem dizem que o Filho do Homem é? Disseram: Elias, Jeremias, um dos profetas, João Batista. Mas ele disse assim: tá, o mundo está dizendo isso, mas vocês que estão aqui nesse momento, estão perto de mim, quem vocês dizem que eu sou? Há uma resposta maravilhosa de Pedro, que ele diz assim: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É uma frase pequena e resumida, a gente pode dizer assim: é uma frase comum, a gente já ouviu muito falar sobre isso, mas essa frase é carregada de informações, porque ele diz assim: tu és o Cristo, tu és aquele que veio para estar conosco, Filho do Deus vivo. O Evangelho de Deus falou sobre deuses. Naquele tempo tinha muitos deuses pagãos, escravos, aquelas coisas todas, mas o único Deus vivo é o mesmo que reina hoje e para sempre, é o próprio Cristo. Mas deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Para você, quem é Jesus? A Bíblia fala muito sobre Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, Ele mesmo fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus desde a fundação do mundo. Para João, lá no Apocalipse, Ele é aquele que tem pés de latão reluzente, cabelos brancos, olhos em chamas, boca que sai uma espada. É aquele que saiu cavalgando no cavalo branco com o seu nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escrito na sua coxa. Ele é aquele que veio com autoridade e poder para julgar as nações, para redimir a igreja. Ele é tudo isso. Mas para você, quem Ele é? Quem é Jesus para mim? Sabe quem é Jesus
Talvez eu não saiba quem é Jesus para você. Mas Jesus para mim é aquele grande amigo que chegou na minha vida quando eu estava querendo tirar a minha vida. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que quando eu estava em casa sozinho, altamente embriagado, tendo um começo de convulsão para ficar por ali mesmo, ele foi aquele que me deu mais uma chance quando eu clamei. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que quando eu estava indo trabalhar uma certa vez ali na cerâmica, eu estava indo de bicicleta, atravessando a pista, um homem saiu no meio dos matos assim e ia me matar enganado. E ele olhou para mim e algo mexeu na vida dele, que ele foi embora e sumiu, eu não vi ele mais. E no outro dia, quando eu passei voltando para trabalhar, o Espírito de Deus tocou no meu coração, falou bravamente comigo, disse assim: está vendo aquele lugar ali? Aquele lugar era onde você estaria morto, óbvio, mas eu me livrei. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que pegou um homem totalmente desmantelado na vida, um homem que não tinha perspectiva de até de viver muita coisa, de fazer muita coisa, de ser alguma coisa, que escolheu viver uma vida avulsa, uma vida bagunçada, uma vida de farra, de gaiatice, de tudo isso. Uma pessoa que ninguém queria, muitas pessoas queriam nem estar perto, tinha pessoa que corria, se perto de mim, até para minha fisionomia, que era cabeludo, cheio de cilindro, cheio de andar no dedo, era malucão. Mas Jesus foi aquele que, quando muitos se afastaram de mim, ele foi aquele que chegou perto de mim, quando eu precisei, não tinha ninguém para me ajudar. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que me fez promessas quando eu não merecia receber promessa de ninguém. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que pegou na minha mão e disse assim: olha, eu vou te levar para lugares grandes, eu vou te fazer algo grande, eu vou te colocar num lugar grande. Quando ninguém, eu vou dizer, ninguém tinha expectativa ou perspectiva. Quando eu contava o meu sonho, muita gente ria de mim, muita gente zombava de mim, muita gente dizia assim: ah, tu está sonhando alto demais, tu está pensando alto demais, tu está querendo coisa demais. Mas a palavra de Deus para mim foi dizer assim: olha, tu está sonhando isso, eu vou te colocar no lugar mais alto do que você sonha. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que morava numa casinha e tinha uma bicicleta velhinha emprestada. Hoje eu tenho uma casa própria, mas uma casa própria, tenho um carro próprio, pago, e está na minha garagem. Esse é o Jesus que eu tenho. Sabe quem é Jesus para mim? É um Jesus que eu me escondia, quando eu me converti, eu me escondia atrás das cadeiras, atrás dos irmãos, eu não queria ministrar, eu não tinha capacidade de ser e fazer nada, mas ele foi aquele que uma vez eu estava deitado dormindo, ele me sentou na cama e disse assim: olha, eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, eu pego aqueles que não são para confundir os que são. Ou seja, ele pegou eu que não tinha capacidade de nada, não tinha condições de fazer nada, e me colocou no lugar de príncipe, sentado no meio de homem de Deus. Aleluia! Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que, quando eu estou numa maior angústia da minha vida, ele senta do meu lado e acalma o coração. Glória a Deus, aleluia! Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que nas simples coisas pequenas, que até eu acho até que nem vai fazer. Eu peço a ele, e quando eu vou ali, volta feito. E não é porque eu sou bom, não. É porque ele é maravilhoso. Glória a Deus! Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que me faz enxergar grandes coisas, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que, mesmo sem o poder, ele está guardando todos os meus familiares. Ele tem dado saúde aos meus familiares, ele tem dado vida aos meus familiares, ele tem dado condições aos meus familiares. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que ainda hoje me faz promessas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E às vezes eu nem... Mas ele diz assim: olha, ainda tem mais coisas que receber. Sabe quem é Jesus? É aquele, sabe aquele amigo que diz assim: olha, eu tenho uma coisa boa para você.
E você nem espera tudo isso que não chega. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que luta as lutas que eu não consigo lutar. E melhor ainda, aquela que eu quero lutar, ele diz assim: ei, nem precisa, porque eu já venci com você. Está tranquilo, só espera o tempo chegar. Sabe quem é Jesus para mim? É o que perdoou todos os meus pecados, quando eu até disse a ele que não queria aceitar. Mas certa vez eu disse a ele: Jesus, não, deixa eu viver a minha vida. Esse negócio de servir, não, eu quero viver a minha vida. E ele deixou. Mas houve um momento que ele falou comigo e disse assim: olha, eu vou lhe dar tudo o que você quer, porque grande é o projeto que eu tenho na sua vida. Glória a Deus. Sabe quem é Jesus para mim? É aquele que trouxe você hoje aqui para dizer uma simples frase: eu te amo. Bonito, simples, né? Mas cheio de graça. Glória a Porque Deus. quando olhamos para nós mesmos, ninguém merece o amor de Cristo. Ninguém veio merecendo o amor de Deus. Ninguém está aqui abrindo e diz assim: olha, todos estavam destituídos da graça. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Ele veio. E glória a Deus, porque Ele veio e trouxe a gente de volta para a presença do Pai. Glória a Deus. E deixa eu só me contar uma coisa para encerrar. Jesus é aquele que está do seu lado lhe dando vida, lhe dando saúde, mas é aquele também que lhe chama para ser amigo íntimo dele. É aquele que lhe chama para fazer parte da casa dele, da família dele. Jesus é aquele que ainda hoje está lhe chamando para viver com ele aqui, mas muito melhor ainda, viver com ele na eternidade. Porque hoje ele te chama para ele viver com você aqui na terra, mas haverá um momento que ele vai lhe chamar para viver com ele lá na glória. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. Glória a Deus. É aquele que quando você tropeçar, ele não vai lhe julgar, ele não vai lhe acusar, ele não vai lhe repreender, mas ele vai lhe perdoar se você quiser. Pedro estava andando por cima das águas, porque Jesus já tinha mandado ele vir, ele estava no caminho, de repente ele olha para o vento, olha para a tempestade, ficou com medo, começou a afundar. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele morreu afogado? Não. Jesus chega perto dele e pega na sua mão e caminha com ele novamente por volta das águas. Ou seja, a tempestade que derrubou Pedro agora mais não tinha autoridade na vida de Pedro, porque a mão que sustentava Pedro era maior do que a tempestade que estava querendo afligir a vida de Pedro. Jesus, ele nos chama essa noite. Hoje é Santa Ceia. Estamos simplesmente rodeando a mesa de Deus em memória do sacrifício de Jesus na cruz, para lembrarmos aquilo que Jesus fez na nossa vida. E Ele hoje lhe chama a uma redenção. Ele lhe chama para você, se você já foi uma vez cristão, se você fez parte da casa de Cristo alguma vez, Ele lhe chama para voltar para Ele novamente, para viver uma vida de intimidade novamente. Só basta você querer. Jesus não força ninguém, não pega ninguém à força, não pega ninguém forçado, Ele simplesmente convida. O único que invade a sua vida, a nossa vida, é o diabo, mas Jesus não. Ele diz assim: olha, sempre estou na porta batendo. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu continuarei batendo. Então que nessa noite eu encerro dizendo a você: abra o seu coração para conhecer de verdade quem é Jesus. Abra o seu coração para ter uma vida de intimidade verdadeira com Cristo, porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas na sua vida. Haverá pessoas que podem fazer uma coisa ou outra na sua vida, mas Ele é aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.